Alta de Souza, Macaíba, 12 de setembro de 1876. Natal, 7 de fevereiro de 1901. Foi uma poetisa brasileira da segunda geração romântica, autora de Horto. Escrevia poemas românticos com alguma influência simbolista e de alto valor estético. Segundo Luiz de Câmara Cascudo, é a maior poetisa mística do Brasil. Filha de Eloí Castriciano de Souza e Henriqueta Leopoldina Rodrigues, irmã dos políticos norte-riograndenses Eloí de Souza e Henrique Castriciano. Ficou órfã aos 3 anos com a morte de sua mãe por tuberculose e no ano seguinte perdeu também o pai pela mesma doença. Sua mãe morreu aos 27 anos e seu pai aos 38 anos. Durante a infância foi criada por sua avó materna, Silvina Maria da Conceição de Paula Rodrigues, conhecida como Dindinha, em uma chácara no Recife, onde foi alfabetizada por professores particulares. Sua avó, embora analfabeta, conseguiu proporcionar boa educação aos netos. Aos 11 anos, foi matriculada no Colégio São Vicente de Paula, dirigido por freiras vicentinas francesas, e onde aprendeu francês, inglês, literatura, inclusive muita literatura religiosa, música e desenho. Lia no original as obras de Victor Hugo, Lamartine, Chateaubriand e Fénelon. Quando tinha 12 anos, vivenciou nova tragédia, a morte acidental de seu irmão mais novo, Irineu Leão Rodrigues de Souza, causada pela explosão de um lampião. Mais tarde, aos 14 anos, recebeu o diagnóstico de tuberculose e teve de interromper os seus estudos no colégio religioso, mas deu prosseguimento à sua formação intelectual como autodidata. Continuou participando da União Pia das Filhas de Maria, a qual se uniu na escola. Foi professora de catecismo em Macaíba e escreveu versos religiosos. Jackson Figueiredo, 1914, a considerou uma das mais altas expressões da poesia católica nas letras femininas brasileiras. Começou a escrever aos 16 anos. Apesar da doença, frequentava o Clube do Biscoito, associação de amigos que promovia reuniões dançantes, onde os convidados recitavam poemas de vários autores, como Casimiro de Abreu, Gonçalves Dias, Castro Alves, Juqueira Figueira e os potiguarenses Lorival Açucena, Areias Pajão e Segundo Vanderlei. Por volta de 1895, Alta conheceu João Leopoldo da Silva Loureiro, promotor público de sua cidade natal, com quem namorou durante um ano e de quem foi obrigada a se separar pelos irmãos, que preocupavam-se com seu estado de saúde. Pouco depois da separação, ele também morreria, vítima de tuberculose. Essa frustração amorosa se tornou o quinto fator marcante de sua obra, junto à religiosidade, à orfandade, à morte trágica de seu irmão e à tuberculose. A poetisa então encerrou seu primeiro livro de manuscritos, intitulado Dálias, que mais tarde seria publicado sob o título de Horto. Aos 18 anos passou a colaborar com a revista Oasis e aos 20 escrevia para a República, jornal de maior circulação e que lhe deu visibilidade para a imprensa de outras regiões. Seus poemas foram publicados no jornal O País do Rio de Janeiro. No ano seguinte, passaria a escrever assiduamente para o prestigiado jornal A Tribuna, de Natal, e seus versos eram publicados junto aos de vários escritores famosos do Nordeste. Entre 1899 e 1900, assinou seus poemas com o pseudônimo de Ida Salúcio e Hilário das Neves, prática comum à época. Também foi publicada nos jornais A Gazetinha do Recife e no jornal religioso 8 de Setembro de Natal e na revista do Rio Grande do Norte, onde era a única mulher entre os colaboradores.
venceu a resistência nos círculos literários masculinos e escrevia profissionalmente em uma sociedade em que este ofício era quase que exclusivamente dos homens, já que a crítica ignorava as mulheres escritoras. Sua poesia passou a circular nas rodas literárias de todo o país, despertando grande interesse. Tornou-se a poetisa norte-riograndense mais conhecida fora do estado. Em 1900, publicou seu único livro, Horto, de significativa repercussão, e cujo prefácio foi escrito por Olavo Bilac, o poeta brasileiro mais celebrado daquela época. Alta de Souza veio a falecer em 7 de fevereiro de 1901, a 1h15 em Natal, em decorrência da tuberculose. Foi sepultada no cemitério do Alecrim, em Natal, mas em 1904 seus restos mortais foram transportados para o jazigo da família, na parede da igreja de Nossa Senhora da Conceição, em Macaíba, sua cidade natal. Em 1936, a Academia Norte-Riograndense de Letras dedicou-lhe a poltrona 20 como reconhecimento à sua obra. Em 1951, foi feita uma lápide, tendo como epífase versos extraídos de seu poema, Ao Pé do Túmulo. Em 12 de setembro de 2008, durante a comemoração do nascimento da poetisa em sua cidade natal, foi lançado o documentário Noite Alta, Céu Risonho, escrito e dirigido por Ana Laudelina Ferreira Gomes, professora e pesquisadora da UFRN 5 e produzido pela TV Universitária, em parceria com o Núcleo Câmara Cascudo de Estudo Norte-Riograndenses. O documentário teve orçamento de R$20 mil e levou 4 meses para ser gravado. Suas cenas foram filmadas em Macaíba, Recife e Natal, e Alta foi interpretada pela atriz potiguar Marina Alva Moura. Em 2008, a Federação Espírita Brasileira listou 13 instituições espíritas, centros, núcleos, recantos, sociedades, fraternidades e uma fundação em 8 estados brasileiros que adotavam o nome da poetisa potiguar. Em 3 de março de 1953, foi criada em São Paulo, por Ninfo de Paula Corrêa, a Campanha da Fraternidade, que mais tarde se tornou Campanha da Fraternidade Alta de Souza, que acontece em centenas de centros espíritas em todo o país e no exterior. http://www.mensagenespiritas.com.br/autor-d-souza/biografia/ Que Deus abençoe a todos nós.